isso aí, pessoal. Vamos começar mais um dia de labuta, página 138, nosso livro. Vamos resolver algumas questõezinhas. Em cada uma dessas três figuras abaixo, ímãs cilindros iguais se encontram em equilíbrio mecânico no campo gravitacional terrestre. Então, na figura 1, ele diz que tem dois ímãs cilíndricos e eles estão em equilíbrio nessa situação. Na figura 2, os ímãs estão em equilíbrio numa outra configuração. E na figura 3 tem um plano inclinado e os ímãs estão em equilíbrio sobre esse plano inclinado. Tem um alfinetezinho segurando um ímã cilíndrico aqui, dois alfinetezinhos aqui, e o outro ímã, curioso, não desce o plano. O outro ímã fica paradinho ali, não se anima a descer o plano. Nas figuras 1 e 2, os ímãs estão pendurados por um fio flexível. E na figura 3, eles estão sobre um plano inclinado, em que o ímã inferior está preso por dois pregos. É prego. Estes equilíbrios são possíveis quando os polos magnéticos identificados são, ele chamou esse polo de A e esse polo de B. Ele chamou esse polo de C e esse de D. E ele chamou esses polos aqui de F e E. Aí ele vai fazer análise para cada uma das situações para ver qual que é verdadeira. Na letra A ele diz, A e B são diferentes. Se A e B fossem diferentes, os opostos, eles iriam se atrair e se grudar. Então, na verdade, o fato de eles estarem afastados prova que eles estão se repelindo. Então, eles têm que ter o mesmo polo magnético e não diferentes, devem ser iguais. Letra A já falhou. Letra B. A e B são iguais, por isso se repelem. C e D são diferentes. Esses são diferentes, porque estão se atraindo, certo? Está vendo como o fiozinho ficou inclinado, porque eles estão se atraindo? Então eles são opostos. Esse é o oposto desse, e esse é o oposto desse. Se esses são opostos, esses também são opostos. Tudo bem para vocês? Se esse aqui, por exemplo, é sul, aquele ali é norte. Os opostos se atraem. Se aqui é sul, ali é norte. Se aqui é norte, ali é sul. Então, o ponto C e o ponto D tem que ter polos opostos, não iguais. Ele disse que C e D são diferentes, concordo. E e F são iguais. Esses caras têm que ser iguais para poder se repelir, né? Assim como esse e esse polos também têm que ser iguais para poder se repelir. Então, se esse segundo ímã não está rolando para cima do primeiro, é porque os polos magnéticos estão se repelindo. Para se repelirem, devem ser iguais. E ele disse que E e F são iguais. Então, condiz com a verdade. Na letra C, ele diz que C e D são iguais. Se eles fossem iguais, esses seriam iguais. Se eles fossem iguais, ocorreria repulsão e não atração, como a cordinha evidencia. Então está falso. No item D, ele diz que A e B são diferentes. Se fossem diferentes, ocorreria atração e eles se conectariam. E no item E, ele diz que C e D são iguais. E C e D não podem ser iguais. Tem que ser diferentes. Então era ter calma e lembrar que os opostos se atraem, que os iguais se repelem. Vamos para a questão 4, na mesma página 138. URGS. Uma pequena bússola é colocada nas proximidades de um ímã permanente. Em quais posições assinaladas na figura a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página? Ele me deu um ímã permanente com o polo norte virado para cima, polo sul virado para baixo, e marcou alguns pontos aqui, ponto A, ponto B, ponto D e ponto C. O que nós vimos sobre as linhas de campo? As linhas de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul, né? É assim que apontam o campo magnético de
bússola, quando colocada próximo daquelas linhas de campo magnético, ela se alinha com a linha. Ou seja, se eu colocar a bússola aqui, ela vai apontar para o norte do ímã, certo? Se eu botar ela aqui, ela aponta para cá, ó, horizontal. Se eu botar ela aqui, ela aponta para baixo. Se eu botar ela aqui próximo do ponto D, ela aponta para cima. Ou seja, uma bússolazinha, na verdade, ela é um ímãzinho, certo? E o norte dela apontaria na direção do polo norte, né? Assim como o ímã aponta na direção do polo norte. Ou seja, a bússola, aquilo ali é como se fosse um polo norte. Ou seja, essa setinha aponta na direção da linha de campo. Se eu fosse movimentando a bússola ao longo da linha, a bússola ia mudando de posição igual a caneta. Nesse momento ela faz uma curvinha, a agulha da bússola, certo? Ele perguntou o que, para onde, quando, que a norte apontará para o alto da página. No ponto A, vai apontar para o alto da página, nesse momento. No ponto C aponta para baixo, no ponto D também aponta para o alto, na direção das linhas de campo. No ponto B aponta para baixo. Então é no ponto A e no ponto B que a bússola vai se alinhar com as linhas de campo. Ó. Vai apontar para onde as linhas de campo apontam. Então é ponto A e ponto D. A ou D. Somente em A ou D. Letra A de amor. Depois, na página 139, tem a questão 14 também da URGS, para a gente discutir. Considere as afirmativas abaixo. Ao partir-se o ímã ao meio, obtém-se dois ímãs menores, cada um com seu polo norte e seu polo sul, inseparabilidade dos polos magnéticos. Os polos magnéticos são inseparáveis. A existência de ímãs permanentes se explica com base na ordenação espontânea de pequenos ímãs elementares. Espontânea quer dizer que, naturalmente, no pedaço de magnetita, os ímãs elementares estão todos alinhadinhos, né? É isso que ele quer dizer espontâneo, que na natureza existe isso. O ímã permanente é isso. Hoje nós conseguimos fazer isso forçadamente, né? Mas é isso que ele está dizendo, num pedaço de rocha que a gente chama de magnetita, os ímãs elementares estão espontaneamente alinhados. Por isso que ele funciona como um ímã poderoso, né? Então, a existência de ímãs permanentes se explica com base na ordenação espontânea de pequenos ímãs elementares. Se o ímã permanente continua sendo ímã, é porque os ímãs elementares estão espontaneamente alinhados, ordenados. Sabe? Não foi ninguém que forçou eles a ficar assim, eles naturalmente ficam assim, então foi espontâneo. A palavra espontâneo ali pode dar uma duvidazinha, né? Mas eu aceito essa explicação. 3. Em um ímã permanente, de acordo com a convenção usual, as linhas de indução magnética saem do polo sul e entram no polo norte. Não, é o contrário, né? Elas emergem do polo norte e penetram no polo sul. E falou que entra no polo norte. Não, é o contrário, a convenção é o contrário. Quais afirmativas estão corretas? 1 e 2. Então, o espontâneo ele quer dizer que eu não preciso ficar forçando os ímãs elementares para continuar na posição deles. Eles ficam espontaneamente naquela posição ordenada. Boa questãozinha. Revisamos vários conceitos de magnetismo. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Show. Vamos que vamos. Acordei de manhã cedo e pensei, é hoje que nós vamos fazer exercício. É hoje. Página 148, nosso livro único, questão 64. Analise as seguintes afirmações. 3 afirmações para a gente analisar. 1. Se um condutor retilíneo fosse colocado perpendicularmente ao plano desta página e houvesse um campo magnético que saísse do plano da página, atuando no interior do condutor, então tem um fio perpendicular ao plano da página e tem um campo elétrico que saísse do plano
Se tivesse um campo elétrico atuando para cima, que história é essa de campo elétrico? Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Se o campo elétrico aponta para a esquerda, uma partícula positiva vai ser empurrada para lá, né? Mas a partícula negativa seria empurrada no sentido oposto, certo? Quando a gente desenhava as linhas de campo, elas eram divergentes para partículas positivas e elas eram convergentes para as partículas negativas, né? Uma partícula negativa isolada, o campo elétrico ele é convergente. Por que isso, gente? Porque os cientistas convencionaram, decidiram que as linhas de campo elétrico representam a trajetória de uma partícula positiva. Ele disse que tem um fio saindo perpendicularmente do plano da página. Se um condutor retilíneo fosse colocado perpendicularmente, e se houvesse um campo elétrico que saísse do plano da página, atuando no interior do condutor, então está aqui a página do caderno, tem um fio que sai perpendicular da página do caderno, e ele diz que tem um campo elétrico também apontando vertical para cima, atuando dentro do condutor. Eu sei que as partículas positivas iriam para cima, mas na verdade quem se move no fio são os elétrons, que seriam empurrados para baixo. Então a corrente de elétrons é para baixo, mas o sentido convencional da corrente elétrica a gente diz que é o sentido positivo das cargas elétricas, né, positivas. Então, no plano da página, em torno do condutor, haveria linhas de campo de indução magnética com sentido anti-horário. No final das contas, essa ladainha toda foi para dizer que tinha um fio transmitindo corrente elétrica para cima. Pega no fio com a mão direita. O fio está indo para vocês agora, para cima, corrente elétrica, agora a corrente elétrica está indo para vocês. Peguei no fio com a mão direita, a corrente tem sentido anti-horário, né? No sentido contrário do movimento dos ponteiros. Verdade. Olha o tempo que eu demorei. 2. Quando o ímã se aproxima de uma bobina com velocidade constante, induz na bobina uma corrente elétrica alternada. Opa, peraí. Bobina é uma solenoide, né? Um monte de fio enrolado, certo? Quando eu aproximo o ímã, polo norte, estou aproximando o polo norte. Quando eu aproximo o polo norte, o fluxo magnético aumenta. Eu vou pegar o fio para fazer o fluxo magnético tender a diminuir. Então eu sei que para o fio que está virado aqui para nós, a corrente elétrica está subindo. Subindo aqui, descendo lá atrás. Subindo aqui na frente, descendo lá atrás. Para que a corrente mude de sentido, só se eu começar a afastar o ímã. Então, se eu começo a fazer o ímã e voltar, a corrente elétrica é alternada. Agora, se o ímã só se aproxima, a corrente elétrica é contínua. Então, quando o ímã se aproxima de uma bobina com velocidade constante, induz na bobina uma corrente alternada. Não. Só seria alternada se o ímã estivesse entrando e saindo da bobina ou girando dentro da bobina. Se o ímã só se aproxima, de acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida tem um sentido único. Não vai ser para um lado e para o outro, não vai alternar. Perigoso. Se uma bobina é usada, se em uma bobina uma corrente elétrica é induzida com o auxílio de um ímã que se afasta da bobina, então o ímã é atraído pela bobina. Isso sempre vai acontecer. Se eu aproximo o ímã da bobina, o ímã vai ser repelido. Se eu afasto o ímã da bobina, o ímã vai ser atraído. Foi uma das técnicas que nós usamos para detectar qual é o sentido da corrente elétrica, né? Imagina uma bobina aqui, uma única solenoide, na verdade. Quando o ímã se aproxima, ele vai ser repelido pela espira. Para ele ser repelido, vai ter polo norte aqui e polo sul aqui. As linhas de campo emergem do norte e penetram no sul. A corrente é para cima. Quando eu afasto o ímã, ele vai ser atraído. Para ele ser atraído, do lado esquerdo tem que ter um polo sul e do lado direito tem que ter um polo. As linhas de campo penetram no polo sul e emergem no polo norte. A corrente
usando essa ideia que eu calculei para onde é que era a corrente, né? A outra técnica era diferente. A outra técnica é, se eu aproximo o polo norte, o fluxo magnético aumenta para lá. Aí eu vou querer diminuir o fluxo magnético. Por isso que esses dedos que indicam o fluxo magnético vão no sentido oposto. O dedão fica para cima. Se eu afasto o ímã, o fluxo magnético para a direita diminui. Aí eu vou querer aumentar. E aí o dedão fica apontando para baixo quando eu pego com a mão direita o fiozinho que representa a espírito. Então, duas técnicas para aplicar a lei de Lenz. Então, confirmamos que era verdade o item 3 e até revisamos a regrinha. 1 e 3 são verdadeiros. 1 e 3. Perigosa essa questão, hein? Essa questão aí é bem perigosinha. Quando a gente fala de indução eletromagnética, a gente diz que a corrente que a gente usa é alternada, porque a gente usa corrente induzida, né? Mas alternada porque o ímã fica girando lá na hidrelétrica, na termoelétrica, ou dentro do ventilador eólico, né, que capta energia eólica e transforma em energia elétrica. Se o ímã só se aproxima ou só se afasta, a corrente não vai ser alternada. Questão 67. Falava o seguinte: um fio longo e reto é percorrido por uma corrente elétrica constante. A intensidade do campo magnético produzido pela corrente a 5 centímetros do fio é B. Qual é a intensidade do campo magnético a 16 centímetros do fio? Nós vimos que o fio reto e longo, o campo magnético a uma certa distância R do fio era calculado por permeabilidade magnética multiplicada pela corrente que percorre o fio, que divide 2πr, que seria o tamanho da circunferência onde aquele ponto está. O que essa fórmula me permite perceber? Que quando a distância até o fio aumenta, o campo magnético diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Se esse número dobra, esse número cai pela metade. Se esse número triplica, esse número fica dividido por 3. Portanto, como a distância era 5 centímetros, era 5, e passou para 16 centímetros, por quanto que eu multipliquei o 5 para ele se transformar em 16? Eu multipliquei por 3,2. Na verdade é só dividir, né? 16 por 5. Se eu multipliquei a distância por 3,2, o campo magnético vai ficar dividido por 3,2. Mas não tem dividido por 3,2 ali, né? Tem alguma coisa parecida ali com dividir por 3,2? Isso seria o mesmo que 10/32. Seria o mesmo que 5/16. Não tem nada próximo disso, né? Será que eu li errado? A intensidade do campo magnético produzido pela corrente a 5 centímetros do fio é B. Qual é a intensidade a 16 centímetros do fio? Vai ser menos que 1/3, já que triplicou a distância. Não tenho a menor dúvida. A resposta seria aquela. Mas vamos fazer a conta então. O campo magnético na primeira situação é μ0 vezes I dividido por 2I vezes 5 centímetros, né? O certo era usar em metro, mas como eu não vou fazer a conta toda, eu vou botar os 5 ali. Assim eu posso calcular qual era a corrente elétrica que percorria o fio, né? 2 vezes 5, 10 π vezes B que divide μ0. Agora eu não quero mais a 5 centímetros do fio, eu quero saber o campo magnético a 16 centímetros, certo? 16 centímetros. Para calcular o novo campo magnético, eu vou usar a mesma fórmula de antes. Só que agora a distância vai ser outra. Qual vai ser a nova distância? 16. E eu calculei o I, né? Eu achei o I de acordo com a primeira parte do enunciado. Vamos ver como é que vai ficar o final então. Eu vou pegar aquele I que eu já calculei e vou substituir na fórmula. μ0 vezes o I, esta vai ser a corrente, 10π, que multiplica o campo magnético original, esse aqui é o novo campo magnético, que divide 2π vezes R. E
E esse novo R é 16. Aqui tem um Mi0 aqui embaixo, né? Dividido por Mi0. Eu vou cortar esse Mi0 com aquele Mi0. Vou cortar o π em cima e embaixo. E eu descobri que o novo campo magnético é 10 vezes o campo magnético original dividido por 32. Olha que legal. Bem que eu havia dito. Ó. O novo campo magnético é 5B sobre 16 avos. Nós poderíamos dividir para ver quanto é que dá, né? Mas está tudo na forma de fração, não tem gabarito. Infelizmente. 1,6 centímetros. Se fosse 1,6 também não daria a resposta adequada. Infelizmente, a galera comeu mesmo. Eu queria poder detectar onde é que ele cometeu o erro, né? Mas eu não consegui ver ali qual foi a bobeira. Tá? Mas o campo magnético, então, ia ficar reduzido a 5/16 do que era. Certo? Ou, como eu aumentei a distância em 3,2 vezes, eu dividi o campo magnético em 3,2 vezes, né? O legal é perceber que eu fiz por caminhos totalmente distintos, né? E concluímos a mesma coisa. Certo? Então estou bem seguro. Não tinha gabarito. E 71 depois, né? Mais uma aqui ainda, hein? 71, agora na página 149. Essa revisada me enche de orgulho, sempre com dúvidas honestas. Vamos que vamos. Em cada uma das figuras abaixo está representado um fio conduzindo uma corrente elétrica I e algumas linhas de indução do campo magnético produzido pela corrente. Os sinais mais, o sinal de X e pontinho significam respectivamente linhas de campo de indução entrando e saindo da folha, do ponto de vista de quem olha para a folha. Isso a gente já conhece. Aí ele diz o seguinte, ó, um dos fios está com corrente elétrica entrando aqui, ele diz que em cima é contínuo e embaixo é X. Na figura 2, a corrente elétrica entra na mesma direção e o campo magnético então está diferente, está entrando na parte de cima e está saindo do plano de quadro na parte de baixo. E na figura 3, o fio está recebendo corrente elétrica da esquerda para a direita e diz que o campo magnético é paralelo à corrente. Qual era a regra, galera, para descobrir para onde é que aponta o campo magnético? Isso aí. Pega no fio com a mão direita. Para descobrir para onde aponta o campo magnético gerado por carga elétrica em movimento, tu pode pegar com a tua mão direita o condutor que transmite essa carga elétrica. O dedão é no sentido da corrente. Os dedos que acompanham o indicador apontam na direção do campo magnético. Pegando no fio com a mão direita, eu vejo que os acompanhantes do indicador emergem do quadro na parte de cima e penetram no quadro na parte de baixo. Isso condiz com a realidade, né? Nesse caso é o contrário, ó. Diz que está entrando na parte de cima e não, ela está saindo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui seria um campo elétrico no interior do fio. No interior do fio, o campo elétrico é alinhado com a corrente elétrica, mas o campo magnético não. O campo magnético é sempre perpendicular à direção da corrente elétrica. Então, só a figura 1. Somente a figura 1 é verdadeira. Somente na figura 1, letra A. Então, morreu. Vamos para a próxima. Muitíssimo obrigado. Já vou atender aí na frente também, galerinha. Parar de usar essa caneta verde, né? Que não dá para enxergar nada.